E aí, tudo bem com você? Se não tiver, vai ficar melhor você ir estudando aqui comigo. Vamos lá na parte de zootecnia. O que é cobrado para nós agrônomos? Isso aqui, ó, criação e aperfeiçoamento das espécies, das atividades econômicas relacionadas a essas espécies. E quais são as espécies de maior interesse que têm uma atividade realmente relevante aqui no cenário brasileiro? A avicultura, criação de aves, principalmente galinhas, a bovinocultura, uma atividade extremamente conhecida em nosso país, no centro-oeste do país, e a suinocultura. Tem outras? Tem, mas essas são as mais cobradas para nós, agrônomos. Lembrando que somos agrônomos, né? Não zootecnistas, então eles não podem cobrar todas as atividades ou não podem cobrar com um nível de profundidade muito grande, que afinal nós temos outras áreas para cuidar também. Mas existem agrônomos que trabalham nessas áreas. Eles podem cobrar outras áreas? Podem. O que caiu em prova já? Cobrar o nome da atividade econômica a título de curiosidade. Por exemplo, qual a atividade que mexe com criação de moluscos? É qual? A malacocultura. Trabalha com a criação de moluscos em geral. Mas não cobrou detalhes, cobrou a título de curiosidade. Em relação a essas três aqui, o que se cobra? Se cobra o seguinte: o manejo genético, qual espécie cruza com tal para dar outra com características desejáveis, enfim. O manejo sanitário, infelizmente, né, são muitas doenças que acometem, e isso dá um prejuízo econômico muito grande, os produtores sempre estão atentos a isso. Por exemplo, a febre aftosa, a tuberculose bovina, mastite, outras doenças aí que acometem. E o manejo nutricional, tem que estar de olho também, não se pode dar qualquer coisa para os bichinhos comerem. Você sabia, por exemplo, isso pode cair em prova, ou sanitário não, é nutricional. Você sabia que o leite materno suíno, ele é pobríssimo em ferro? Então, se não houver uma atenção para isso, os filhotes suínos vão ter uma anemia naturalmente ocorrendo. Não é que a porca mãe está doente, é que isso é uma característica do leite suíno, ser muito pobre em ferro. Então, dados esses aspectos gerais, vamos fazer os exercícios. Lembrando que nesse curso você aprende fazendo exercícios, o que eu acho particularmente muito proveitoso, porque você tenta fazer o exercício, erra, fala, isso aqui é o certo, então você nunca mais esquece. Vamos começar então. Julgue o item a seguir relativo ao manejo sanitário em criações de animais. No Brasil, a tuberculose bovina possui ampla distribuição geográfica, acarreta consideráveis perdas econômicas, afeta as fêmeas prenhas, causando aborto e redução na produção do leite, é endêmica e pode ser transmitida ao homem pelo consumo ou manipulação da carne contaminada, contato direto com o animal doente ou com o feto abortado, e também pode ocorrer a contaminação pela manipulação incorreta da vacina, feita em bezerros com 3 a 8 meses de idade. Certo ou errado? Vamos lá, essa questão fala de uma doença muito importante, a tuberculose bovina. Então, você quer que eu fale se está certo ou errado já, ou você quer que eu explique sobre a tuberculose bovina? Tá bom, vou falar logo se está certo ou errado. Ela está errada. Por quê? Porque a tuberculose bovina, ela não tem vacina, infelizmente. Olha que erro facinho de identificar. Cadê? Não tem vacina. Então, vou escrever aqui sobre a doença, as características importantes, porque aqui só fala da vacina, mas a gente pode tirar mais proveito aqui desse assunto que foi abordado. Bom, é causada por bactéria, assim como a tuberculose humana, vamos dizer assim, né? Agente etiológico, bactéria. Tem questão que pergunta isso. Como eu falei, não tem vacina. O pessoal tá doido aí para fazer vacina, mas ainda não tem.
Não vou escrever porque já está ali no enunciado, porque o único erro da questão é que não tem vacina, mas ela de fato, ela afeta as fêmeas prenhas, ela causa aborto e redução na produção do leite. Ela é endêmica e pode ser transmitida ao homem? Pode sim, tá certo. O único erro mesmo é sobre a vacina. Ela é uma doença de notificação compulsória. Tá dando para entender minha letra aí? Olha, ficou lindo agora. Tem que comunicar quando tem algum indivíduo. E é uma doença também de difícil diagnóstico. Só quando o animal está muito ruim mesmo, é que você identifica e tem que fazer o sacrifício do animal para não contaminar os outros e nem os trabalhadores humanos, né, que fazem o manejo aí dos animais. Infelizmente tem que sacrificar o animal, mas é o melhor que está tendo até o momento, tá? Então, o que causa sintomas? Muito emagrecimento do animal, além dos sintomas que estão denunciados. Emagrecimento, dificuldade de respirar, até um pouco óbvio, né? Porque é uma tuberculose, ataca inicialmente os pulmões. Você vê o animal, parece que ele está com uma gripe forte, mas infelizmente é a tuberculose. Tá certo? Então essa doença aí. Ah, e o nome do agente etiológico, para ficar uma coisa mais técnica, é o mico. Não é o mico-leão dourado. É Amicobacterium. É um nome até fácil. É o nome científico, tá? Bovis. Vou sublinhar porque é um nome científico. Certo? Ela é transmitida via uterina, né? E ela é uma doença crônica, ou seja, como eu falei, só é identificada nos estágios mais avançados. E outra coisa importante também é que essa bactéria ela é resistente às drogas utilizadas para combater a tuberculose humana, vamos dizer assim, né? Então é isso, gente, é uma doença muito séria que preocupa muito os pecuaristas. Cadê? Eu vou só aqui, ó, essa é a bactéria, tá bom? Vamos lá. Ah, uma coisa muito importante também é que ela ataca principalmente o bovino leiteiro. Por quê? Porque os bois, o bovino leiteiro está mais susceptível? Geneticamente não, mas porque eles, como o bovino leiteiro ele fica mais aglomerado, mais junto, então é mais fácil de se pegar a doença, de se espalhar a doença pelo rebanho. Então tá, o bovino leiteiro é que sofre mais com a tuberculose bovina. Ah, só corrigindo aqui, é tuberculose. Só aqui a palavrinha aqui, tuberculose. Prontinho. Questão muito legal, olha só. Na suinocultura intensiva, a dieta para leitões na fase inicial deve conter aminoácidos sintéticos, como a lisina, para atender às exigências nutricionais desses animais. Pensa aí. Pensou? Então só confirma aqui comigo. Aminoácido sintético, na verdade, ele está falando dos aminoácidos essenciais. Quem malha entende bem desse assunto. Aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não produz, você tem que consumir à parte. E os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso organismo, do porco, já produz naturalmente com a alimentação lá. Certo? E ele está falando aqui, ó, que a lisina ela está nesse grupo dos aminoácidos sintéticos ou aminoácidos essenciais. Certo ou errado? Antes de responder, eu vou falar o seguinte. Na suinocultura, nos porquinhos lá, nós temos esses 3 aminoácidos aqui. Ó, a lisina, que como está ali no título, a metionina e a treonina.
mais conhecida como triptofano. Lembrando que o triptofano é o aminoácido que produz o hormônio da alegria também. Então tem que dar também para os porquinhos ficar alegres. O que tem esses 3 aminoácidos? Eles são aminoácidos essenciais, ou seja, o corpo não produz, nem o nosso, nem o dos porcos. E por que a questão falou só na lisina? A lisina é muito importante no contexto da suinocultura porque ela é a mais limitante, tá? Ela é que está mais em falta aí. E aqui é a segunda mais limitante. E a terceira é mais limitante. Por que eu estou escrevendo essas 3? Porque pode cair lisina, né? A questão está correta, tá? Já vou falar, a questão está correta. Mas além da lisina, a sua banca, ela pode cobrar também a metionina e a treonina, que caem no mesmo caso da lisina, só que a lisina ela é mais limitante. Bom, de onde que eu tirei isso? Da minha cabeça? Não. Eu tirei só para, assim, quem gosta de saber a fonte, desse artigo aqui, ó, essa revista aqui super chique. Você dá uma lida, ele explica direitinho isso que eu estou falando. Mas para fins objetivos, você tem que saber isso, que esses aminoácidos, eles são limitantes e eles precisam ser adicionados à parte. Quando eu falo limitante, é que os animais eles se alimentam de ração, milho, sorgo e mesmo assim tem a deficiência desse aminoácido. E qual a importância de se ter esse aminoácido? Como você já sabe, os aminoácidos formam as proteínas e as proteínas são a carne, ganho de carne, né? Então, muito importante. Caiu a lisina, a questão está correta, mas poderia cair a metionina e o triptofano também. Considere que, para o arraçoamento de 50 vacas durante 120 dias, sejam necessárias 120 toneladas de determinada forragem, cuja densidade é de 600 kg por metro cúbico. Nessa situação, um silo cilíndrico de 10,4 metros de altura e de 4 metros de diâmetro é suficiente para armazenar essa quantidade de forragem. Isso é verdade ou não? Gente, se você reparar, essa questão aqui é puro cálculo. Puro cálculo. Então, vamos pegar os dados. 120 toneladas é igual a 120 mil quilos, certo? Mas o que ele dá? A densidade. O que essa densidade quer dizer? Que em 1 metro cúbico de espaço cabe 600 quilos dessa tal forragem. E o silo, ele falou aqui, cilíndrico, vou desenhar aqui. Ele tem 10,4 metros de altura e aqui 4 metros de diâmetro. Se o diâmetro é 4, o raio é 2. Agora vamos para o cálculo. Vamos saber se esse 120 quilos cabe dentro desse cilindro. Então a dúvida é, cabe no cilindro? Vamos calcular. Primeira coisa é calcular o volume do silo, né? O volume do silo é igual ao volume do cilindro. E o volume do cilindro, tem que saber matemática? Tem. Mas a fórmula básica é volume de qualquer coisa é a área da base vezes a altura, certo? Exceto para os cones e pirâmides, que divide por 3, é o volume dividido por 3. Mas nesse caso não é um cilindro, então a fórmula é a seguinte. A área do círculo é esse valor vezes a altura. Fazendo o cálculo, temos o volume do silo igual a 30,7 metros cúbicos. Então tá. Será que cabe aqui dentro? Vamos ver. Para a gente saber, nós temos que descobrir o volume que essa forragem vai ocupar. E para isso que nós vamos usar a densidade, que ela nos diz o seguinte, na verdade. 600 quilos da forragem cabe em 1 metro cúbico. Se eu tiver 130,7 metros cúbicos, quanto de forragem que vai saber? Esse valor que nós vamos achar vai ser o máximo de forragem que cabe dentro do silo. Fazendo as contas aqui, temos que dar 78.420 quilos de forragem que cabe dentro do silo.
Então, repara, esse valor aqui é o máximo que cabe dentro do silo. Só que quanto que a gente tem? A gente tem 120 mil quilos. Então, como 120 mil quilos é maior que o 78, que é o máximo que cabe no silo? A resposta é que não vai caber.